Venom Tempo de Carnificina deixou vários ganchos para uma eventual sequência. Embora a Sony não tenha dito nada sobre um terceiro filme, a gente sabe que vai rolar. Ainda mais depois daquela cena pós-créditos que... Aliás, você entendeu? Bom, de qualquer forma já eu te explico, porque além dessa cena pós-crédito incrível, o filme deu pistas de quem pode ser o próximo vilão. Então você já sabe, fica comigo até o final do vídeo para não perder nada desse conteúdo. Senhoras e senhores, eu sou o Lucas Galo, seu apresentador aqui no canal Nerd Center. E hoje vamos passar aqui os nossos 5-10 minutinhos conversando sobre o novo filme do Venom, aquela cena pós-créditos e, claro, o possível novo vilão em Venom 3. O segundo filme do Venom agradou e desagradou algumas pessoas. Muitos acharam o filme incrível enquanto outros disseram ser fraco. Mas uma coisa é certa, a cena pós-crédito do filme é de fazer qualquer fã de super-herói saltar da poltrona. Basicamente, ela entrega tudo aquilo que o público esperava há anos, mas a pergunta é, o que ela representa e quais as implicações para o futuro do personagem? Você vai descobrir agora. De maneira bem direta, ela simplesmente coloca o Homem-Aranha e o Venom dentro do mesmo universo, abrindo as portas para um eventual encontro no futuro, além de responder a algumas perguntas que sempre ficaram em aberto desde o primeiro filme do simbionte, em 2018. Como a própria cena sugere, Ed Brock e Peter Parker vão finalmente se encontrar no futuro. Só que, para entendermos como isso vai acontecer em um eventual Venom 3, é preciso compreender ao certo tudo o que a cena pós-créditos de Tempo de Carnificina quis dizer. Como o filme apresenta, Venom e Brock estão fora de Nova York. Após o incidente com Cletus Cassidy, os dois agora são procurados pelo FBI e deixam os Estados Unidos. É por isso que a última cena do longa traz a dupla observando o pôr do sol em algum canto do Caribe. E o pós-crédito parte justamente dessa ideia. Tudo começa com os protagonistas assistindo uma novela em um quarto dentro de alguma pensão. Eles entram em um diálogo existencialista sobre segredos e Venom acaba revelando que todo o conhecimento de colmeia que a sua raça acumulou iria simplesmente explodir o cérebro de Ed, que pede uma pequena demonstração disso. O Ed pediu uma pequena demonstração pro Venom e eu tô pedindo o seu like aqui no vídeo. Olha só, se você é novo por aqui e está caindo de paraquedas no canal, sinta-se à vontade para se inscrever e fazer parte dessa bolha de nerds que está cada dia maior. Você também pode se tornar um apoiador do canal. Basta enviar um pix para pix@nerdcenter.net.br. Apoiando o canal você estará ajudando ele a crescer ainda mais com qualidade. pix@nerdcenter.net.br. Seja um apoiador. Bom, todo esse começo da cena acaba não importando tanto. Enquanto a gente espera essa amostra de sabedoria do Venom, um clarão se abre no céu e um meteoro em chamas cai na Terra. Não, é brincadeira, gente. Nós vemos um clarão pela janela e o quarto em que os dois estão se transforma em uma suíte de luxo. Como se não bastasse, a TV agora está passando um jornal com o JJ Jameson falando sobre a identidade do Homem-Aranha, assim como foi mostrado no final de Homem-Aranha Longe de Casa. É ao ver o rosto de Peter Parker que Venom assume o controle do corpo e demonstra um estranho interesse por ele, lambendo a tela da TV. Assim a cena acaba quando o verdadeiro hóspede do quarto aparece e pergunta: o que está acontecendo aqui, cara? Olha só, que o caminho de Venom e de Homem-Aranha iam se cruzar em algum momento, isso todos nós já sabíamos. O que não sabíamos era quando, mas falta entender ainda como isso vai acontecer e as implicações disso tudo para o futuro. E o grande ponto da cena está nessa explicação aqui. Como dá a entender, é a bagunça do multiverso que faz com que esses personagens passem a habitar o mesmo mundo. Em outras palavras, está todo mundo dentro do MCU. Não fica claro qual é o gatilho que unifica os universos, mas tudo leva a crer que a magia usada pelo Doutor Estranho e Homem-Aranha sem volta para casa, como vimos no trailer do longa, vai ser um feitiço que vai romper as barreiras entre as realidades e trazer o Dr. Octopus e talvez outros vilões e versões do herói. Então faz todo o sentido imaginar que o Venom também veio nessa bagagem. A grande dúvida que fica sobre essa salada multiversal é se ela será definitiva ou apenas pontual. Em outras palavras, se Venom vai integrar o MCU, se o Homem-Aranha deixará de viver no mundo dos Vingadores, ou se o encontro entre o amigão da vizinhança e o simbionte será apenas casual.
E depois cada um vai para o seu lado depois de Venom 3? Essa é uma das dúvidas. A resposta para isso está nos acordos entre Marvel e Sony Pictures. Isso porque os direitos do Homem-Aranha ainda pertencem à Sony, e é mais ou menos como se a empresa emprestasse o personagem para ele participar do MCU. Quando os dois estúdios fecharam um acordo para que o Homem-Aranha aparecesse em Capitão América Guerra Civil lá em 2016, foi revelado que a ideia era a Sony permitir o uso do Homem-Aranha para que a Marvel ajudasse a construir um universo compartilhado próprio, que foi apelidado de Aranhaverso. É claro que nós não sabemos muito a respeito do acordo, mas o fato é que a Sony tem muito interesse em manter o controle do Homem-Aranha, já que estamos falando de um dos heróis mais populares de todos os tempos. Então, só depende do acordo entre as duas empresas para definir se será um encontro casual ou definitivo. Mas, na minha opinião, eu acredito que seja definitivo por conta do rumo que a história está tendo. Agora vamos falar um pouco sobre o possível vilão em Venom 3. Bom, o foco principal do filme é a batalha entre Venom e Carnificina, e com isso é realmente difícil prestar atenção nos personagens secundários. Esse é o caso do detetive Mulligan, o policial que suspeita das estranhas coincidências em torno de Ed Brock e que está diretamente ligado à origem da vilã Shriek. No meio da luta entre Venom e Carnificina, Mulligan entra em contato com o simbionte de Cassidy, e o seu confronto com Shriek o deixou em estado de choque. Só que a última cena do personagem traz ele balbuciando algo sobre monstros e com um estranho efeito em seus olhos. Mesmo para quem nunca leu os quadrinhos, essa é a deixa que o policial vai ter um papel maior no futuro. O ponto é que tudo indica que ele vai ser mesmo o grande vilão de Venom 3, se tornando ninguém menos que o próprio Toxina. Vocês lembram do Toxina? Bom, Toxina é um personagem criado na HQ Venom vs Carnage lá de 2004 e que possui poderes bem semelhantes aos dos outros dois simbiontes, ainda que seja considerado o mais poderoso entre eles. Tanto que a sua primeira aparição foi justamente nascendo do Carnificina e passando a hospedar o corpo do policial Patrick Mulligan e sendo treinado por Ed Brock. Só nessa descrição já é possível ver como os filmes parecem estar rumando para este caminho. Como a cena final de Mulligan dá a entender que ele passou a hospedar o alienígena, e as consequências disso devem ser exploradas já no filme de Venom 3. O que chama atenção nisso, pelo menos nas HQs, é que a primeira versão do Toxina não é um vilão, mas um anti-herói, como o próprio Brook. Por ser um policial, Mulligan tenta usar seus novos poderes para o bem, e há histórias em que ele atua ao lado do Homem-Aranha e até mesmo dos Vingadores. Ao mesmo tempo, ele reclama sobre a influência do simbionte em sua mente, dizendo que a criatura desperta o que há de pior nele e o torna muito mais violento e brutal. Isso tudo faz dele uma adição interessante para uma nova sequência. Isso porque, caso realmente apareça em Venom 3, ele pode ser aproveitado como um grande antagonista ao invés do vilão clássico. Ele termina Tempos de Carnificina chamando os simbiontes de monstros, dando a entender que ele deve usar o poder do Toxina para caçar Ed Brock e Venom. E por mais repetitivo que seja ver uma terceira briga de simbiontes na tela, ter alguém que é bom usando os poderes do simbionte e batendo de frente com os métodos do protagonista pode render momentos interessantes no cinema. Ao mesmo tempo, isso não descarta a possibilidade dos dois personagens juntarem força contra alguma ameaça ainda maior, ou até mesmo se encontrarem com o Homem-Aranha futuramente. E caso esse encontro com o Homem-Aranha realmente acontecer, tudo leva a crer que Toxina deve ser mais um antagonista do que um aliado, já que todo mundo quer ver o Peter Parker e Ed Brock lutando lado a lado, e o simbionte de Patrick Mulligan é a ameaça perfeita para justificar essa união improvável. O fato é que vamos ter que esperar um tempo para descobrir isso. Talvez o novo filme do Homem-Aranha nos dê alguma pista sobre o futuro dos dois. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. E olha só, não esqueça de deixar o like, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Não esqueça que você pode se tornar um apoiador ou apoiadora do canal. Basta enviar um pix para pix@nerdcenter.net.br. Seja um apoiador. E eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.